Olha, a voz do Cristo, ela ainda ecoa por aí, né? Buscando quem consiga traduzir isso para os nossos corações de hoje. Então, vamos começar nossa conversa pela primeira das parábolas, que chamam até de parábola das parábolas, a do semeador. A gente se baseou em algumas palestras, alguns textos que olham para essa história com a visão espírita, sabe? Para tentar entender como essa sementinha de luz pode, enfim, germinar dentro da gente. A ideia é descobrir o que essa mensagem tão antiga tem a ver com a nossa vida agora. Exato. E é fascinante perceber como essa narrativa, mesmo milenar, reflete perfeitamente como as mensagens divinas são recebidas. Em qualquer época, na verdade. A semente em si, a palavra divina, ela não muda. Mas o solo somos nós, né? E como ele está? Certo. Vamos analisar isso então. Primeiro, o semeador. Quem ele é? Bom, o óbvio, né? O Cristo, claro. O semeador divino por excelência. Mas o que achei bem interessante nas fontes é que esse papel não é só dele. Parece que todos nós somos semeadores também, o tempo todo. Sim, sim. Como a gente vive, o que a gente faz, até quando a gente fica em silêncio. Tudo isso está lançando sementes, né? E a parábola fala que ele saiu a semear. Isso sugere uma atitude de ir lá, fazer acontecer, sair da zona de conforto mesmo. É uma perspectiva que muda tudo, né? E a semente? O que ela é exatamente? As fontes que a gente viu batem muito na tecla de que não são só palavras, discurso. É mais, é expressão divina viva, sabe? A palavra de Deus agindo, poderosa. Compararam até com uma espada de 2 gumes, que vai fundo na alma. Nossa, forte isso. E tem um ponto crucial, lembrando até de André Luiz, que as bênçãos, as sementes divinas, elas caem para todo mundo, sem distinção, como se fossem flocos de neve espirituais, caindo sobre todos. Que imagem bonita. Só que a absorção, bom, aí varia. E varia muito, dependendo da condição de cada um. E essa capacidade de absorver leva a gente direto para os solos, né? Aqui a coisa fica muito interessante mesmo. Jesus descreveu 4 tipos, e é bom lembrar como era lá na Galileia, né? O semeador jogava a semente num terreno que não estava preparado antes. Era assim na época. Exatamente. E cada solo desses é um espelho de um estado do coração, de um estado da alma. O primeiro, aquele que fica à beira do caminho, representa quem ouve, mas não entende bem, não internaliza. É um coração mais superficial, sabe? Pisado. A mensagem não entra, não cria raiz. As fontes falam que fica só na pele. Aí vem as distrações, as influências de fora, o tal maligno simbólico, e levam embora rapidinho. Faz todo sentido essa superficialidade, e a gente vê muito por aí. Aí depois vem o solo pedregoso. Esse parece que começa bem, né? Recebe com alegria inicial. Isso, tem aquele entusiasmo, que parece ótimo. Só que falta profundidade, falta terra mesmo, raiz. Aí na primeira dificuldade, no primeiro sol mais forte, as provações, talvez perseguições, a plantinha murcha, a pessoa desiste. A semente até chega nos ossos, na estrutura básica, segundo a analogia das fontes, mas não se firma. É fogo de palha, né? Entendi. E o terceiro? O solo que fica entre espinhos. Esse a semente até pega num terreno que parece melhor, mas... Mas já está ocupado, né? É isso. A pessoa ouve, talvez até entenda com a cabeça, a semente alcança o cérebro, o sistema nervoso, o intelecto, como dizem as fontes. Só que as preocupações do dia a dia, o apego às coisas materiais, a ansiedade, tudo isso sufoca a palavra. Ela entende, mas não vive aquilo, não dá fruto. Nossa, quantos desafios! Mas aí vem a esperança, né? A terra boa. Quem é essa pessoa? Como ela é? A terra boa, essa é quem ouve, entende de verdade, acolhe lá no fundo do coração e o ponto-chave, pratica a mensagem. Vive aquilo. E isso sim gera frutos. As fontes deixam bem claro que não é questão de ser perfeito. Ninguém é, mas é ter boa vontade. Sabe, se esforçar, continuar tentando, ter perseverança. É aí que a semente acha o coração mesmo. Exatamente. E a produção de frutos varia 30, 60, 100 por 1. Isso mostra que cada um contribui do seu jeito, de acordo com a sua capacidade e o quanto de amor consegue colocar naquilo, né? Amor a Deus, ao próximo, a si mesmo. Essa descrição toda dos solos é, nossa, um convite muito forte para a gente se olhar no espelho, né?
se autoavaliar. Mas aí fica a pergunta, esse solo pode melhorar? A gente não está condenado a ser sempre pedregoso ou cheio de espinhos, certo? Não, de jeito nenhum. As fontes são bem claras quanto a isso. Nós somos lavradores de nós mesmos. O nosso esforço com consciência, a disciplina, a busca pela fé, e às vezes até o que chamam de arado da dor, né? Tudo isso pode sim transformar a qualidade do nosso terreno interior. Então o papel do semeador não é só jogar a semente e ir embora. Não mesmo. Um semeador de verdade, comprometido, como as fontes mostram, ele também se importa com o solo. Ele busca conhecer o terreno próprio e o dos outros e trabalha para melhorar. Ajuda a tirar as pedras, que podem ser a intolerância, por exemplo. Ajuda a cortar os espinhos do egoísmo, do materialismo. Exige um cuidado, então. Sim, exige paciência, esperança, tato e muito amor, muita compreensão. Precisa adubar com fraternidade e entendimento. Uma das fontes usa uma imagem bem forte. É melhor a gente fertilizar o solo com o suor do nosso esforço voluntário do que ter que esperar as lágrimas do sofrimento que vem para corrigir. Entendi, faz muito sentido. Então, para a gente ir amarrando as ideias, a parábola do semeador funciona como um espelho e também como um mapa, né? Um espelho para a gente se perguntar, puxa, que tipo de solo eu tenho sido para essas sementes de luz que chegam para mim o tempo todo? E o mapa para ação. Como é que eu estou semeando por aí? E mais importante, estou cuidando do meu próprio jardim interior? Perfeito, essa dualidade mesmo. Somos o terreno que recebe as influências divinas, espirituais, e somos também o semeador que afeta o mundo ao redor com tudo que sai da gente. E o espiritismo, como as fontes que a gente estudou apontam, ele aparece como uma ferramenta muito valiosa para ajudar a gente a aprofundar essa compreensão e para auxiliar desse trabalho de cultivar o nosso interior. Para a gente fechar, fica uma reflexão que essas fontes trouxeram e que me pegou bastante. Na parábola original, parece que uns 75% das sementes, mais ou menos, não deram certo de cara, né? Não acharam solo bom logo de primeira. E o semeador divino parece ter focado naqueles 25% que frutificaram. Sim, é um ponto interessante. Se nós também somos semeadores, como é que a gente equilibra isso? A persistência, para não desistir de nenhum solo, porque sempre há esperança, e ao mesmo tempo ter a sabedoria de entender que alguns corações talvez precisem de mais tempo, de outras voltas, sem a gente perder a esperança na transformação que é sempre possível. É uma ótima pergunta para a gente levar. Fica aí a reflexão para cada um de nós. Assim seja.